Aí pessoal, vamos dar início a mais um exercício desse nosso curso de resoluções aqui de exercício, tá? Então, questãozinha número 8. Aqui, ó, considere um total de 300 pessoas, sendo 180 com formação superior em uma área A e 120 em uma área B. Pretende-se com essas pessoas montar grupos, de modo que o número de grupos seja o maior possível, que em cada grupo tenha X pessoas formadas na área A e Y pessoas formadas na área B. E que em cada uma das 300 pessoas participe de um único grupo. Sendo assim, a diferença X menos Y deve ser igual a... Então, o que eu vou fazer agora aqui? Dei uma lida inicial no exercício, para poder verificar qual o capítulo da matemática nós iremos utilizar para a resolução. E verifiquei que tem uma palavrinha mágica aqui no meio que eu vou mostrar para vocês igual com a releitura, a releitura da questãozinha aí. Então tá aqui, ó. Considere um total de 300 pessoas. Ainda vamos identificar qual capítulo da matemática nós iremos utilizar, hein? Então nós temos 300 pessoas. Sendo que dessas 300, 180 tem uma formação na área A. Então, lá na área A, temos 180 pessoas. E 120 em uma área B. Aí você tem a área B. E nessa área B nós temos 120 pessoas. Aí pretende com essas pessoas montar grupos de modo que o número de grupos seja o... É aqui, gente, ó. Aqui nós temos aqui, tá vendo? Uma expressãozinha mágica nesse caso aqui. Maior possível. Quando ele fala o maior possível, ele quer o quê? Que você coloque o máximo que puder. Então, ó, o máximo que puder. Então, você vai resolver esse exercício através do MDC, certo? E agora vamos dar continuidade, porque nós já identificamos qual capítulo da matemática eu vou utilizar. É assim, que em cada grupo tenha X pessoas formadas na área A, certo? Então, lá na área A, nós vamos ter X pessoas. Vamos pôr um X aqui, ó. E Y pessoas na área B. E aqui vai ter Y pessoas. E que cada uma dessas 300 pessoas participe de um único grupo. Sendo assim, a diferença X menos Y deve ser igual a... Então ele quer saber X menos Y. Certo? Então é o seguinte. Então ele vai pegar, essas pessoas, 180, 120 pessoas, e vai dividi-las em grupos, tá? Então nós queremos dividir isso aqui em grupos. Vamos adotar uma letra para representar esses grupos aí. Eu vou chamar de G, tá bom? Vou chamar de G, poderia chamar de uma letra qualquer aí, menos o X e o Y, para não confundir lá em cima com os dados do exercício. Vou chamar de G, só pelo fato da palavra G começar aí, tá vendo? Pela letra G, certo? Então a palavra grupos, começar pela letra G. Agora é o seguinte, olha só. Para que eu chegue a esse resultado de X pessoas, qual será o meu raciocínio? Eu tenho que pegar esses 180, essas 180 pessoas, e dividir pelo total de grupos que eu chamei de G. Certo? Eu tenho que dividir por isso aí. Então, assim eu vou encontrar quantas pessoas, X estarão aí num grupo G dentro da área A. Usando o mesmo raciocínio, para chegar aqui no Y, tá vendo? Eu vou pegar aqui o 120 e vou dividir por G. Tá vendo? Pegando o 120 aí, que são as 120 pessoas, dividindo pelo número de grupos, tá? Eu vou encontrar Y pessoas que são da área B, que estão dentro a quantidade de grupo G. Agora, o que nós temos que entender é que esse G aí, que aparece, tá vendo? No denominador de 180 e no denominador de 120, ele tem que ser o quê? Um divisor comum ao 180 e ao 120. Ele tem que ser divisor dos dois, Como
nós já identificamos que nós teremos que achar o MDC, porque ele falou a maior quantidade possível. Então, nós temos que achar o MDC do 180 e do 120. Ó, um macete tem aqui, pelo fato desses dois números terminarem aqui por zero, então eu posso tirar esse zero, achar que o MDC do 18 e do 12, que daí vai dar um número menor, e depois no final eu posso esquecer de acrescentar o zero que eu tirei. Então esse é um macete só para ajudar na resolução. E não podemos esquecer que aqui, quando você estiver calculando o MDC, só pode usar números que dividem os dois ao mesmo tempo. Então por 2 aqui, ó, dá 9, né? E aqui dá 6. Aí já não posso usar mais o 2 pelo fato do 9 não ser um número divisível por 2. Depois do 2, o próximo número primo é o 3. E verificando 9 e 6 são divisíveis por 3. Então eu posso utilizar o 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, beleza. Aqui, ó. Cheguei aqui no 3 e no 2 e verifico que não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, sem ser o número 1. Então, eles são chamados de números primos entre si. Só admitem o 1 como divisor comum. Então, meu exercício, tá? A resolução acabou aqui, né? Então, aqui já consigo achar o MDC. Então, 2 vezes 3, ó, 6. Só que o MDC não é 6, né? Porque nós tiramos aquele zerinho para o macete. Então, eu acrescento aqui outra vez. Então, o MDC é 60, tá vendo? Então, agora nós temos condições de achar o x e o y. O que nós fizemos para achar o x? Não foi 180 dividido por g, que é o total de grupos? E esse total de grupos aqui, tá vendo? É o 60, porque o 60 é um divisor comum do 180 e 120, e ele é o maior divisor comum. Então, vai dar 180 dividido por 60, que vai dar 3. Aí, achei, então, né? Cada grupo da área A terá 3 pessoas. E agora o y vai ser o quê? 120 lá, dividido por g. Então, vai dar 120 dividido por 60, que é igual a 2. Pronto. Achei o x e o y. O que ele pediu no exercício? X menos y. Então, o x deu 3, menos o y deu 2. Então, 3 menos 2, 1. Certo? Pronto. Está resolvido o nosso exercício aqui. Então, a alternativa aí, a nossa resposta correta. Certo? Pronto. Então, acabei de resolver mais outro exercício de concurso público, tá? E aguardo vocês no próximo exercício, nossa questãozinha número 9.